Olha só, não é por nada não, mas você tem 1 milhão de motivos para assistir essa aula. Sabe por quê? Porque nessa aula de hoje nós vamos falar de hipérbole. Sabe o que é uma hipérbole? É um exagero. Quando você quer dar sei lá, quando você quer passar uma informação, mas você quer dar aquela assim intensificada, que é pra pessoa tomar um choque assim, sabe? Você usa uma hipérbole. Por isso que eu falei que você tem 1 milhão de motivos para assistir essa aula. É claro que eu não tenho aqui 1 milhão de coisas que eu vou poder te falar que te convençam a assistir. Mas é claro, você sabe que é uma aula muito boa. Agora, o que eu queria te dizer é que você não pode perder essa aula, porque a aula tá, ó, sensacional. Chega na vibe. Então, coloquei para você hipérbole nas figuras de pensamento. Nós estamos no módulo de figuras de linguagem aqui no canal e dentro das figuras de linguagem a gente tem alguns grupos. Um desses grupos é o grupo das figuras de pensamento. O que são as figuras de pensamento? São figuras de linguagem, são formas de escrever ou de falar em que você está dizendo uma coisa, mas está pensando outra. Então, quando eu digo aí que você tem milhões de motivos para assistir essa aula, eu não estou querendo dizer que eu tenho a lista com 1 milhão de motivos ou com 2, 3, 4, 5 milhões. Não. É porque, como eu acho que para você essa aula vai ser muito interessante, vai ser muito legal, eu recomendo muito que você assista. E aí eu dou uma intensificada falando 1 milhão de motivos. Então aquilo que eu estou falando é diferente do que eu estou pensando, mas tem um motivo para ser diferente. O motivo é intensificar e te convencer a assistir essa aula. Eu coloquei aí na capa para você 2 imagens, eu vou falar delas daqui a pouco, e coloquei um outro exagero, né? Centenas de milhões de exageros, que é até o subtítulo dessa aula. Vamos começar. A hipérbole, então, ela é um exagero na linguagem, uma figura de linguagem que consiste num exagero. E esse exagero é para tornar uma ideia mais intensa, ok? Como eu já dei o exemplo para você do 1 milhão de motivos para você assistir a essa aula. E agora a gente vai ver algumas frases para você perceber isso na prática. Olha a primeira. Choveu tanto em dezembro que o ano novo afundou. Tem como o ano novo afundar? Claro que não tem. Então, se eu estou falando uma coisa dessa, é totalmente diferente do que eu estou pensando. O que eu estava pensando é que a festa de Réveillon às vezes não foi das melhores, ou o ano começou mais desanimado por causa do excesso de chuva, ou o ano começou mais preocupante. Por algum motivo, o ano não começou da melhor forma possível. Choveu tanto em dezembro que o ano novo afundou. Próxima. A coitada passou 4 dias se maquiando para a festa e a chuva borrou tudo. Aí você vê que eu tava com a chuva na cabeça mesmo. É que tem chovido tanto aqui, mas tanto, que aí não tem como desligar a chuva da cabeça. Já tem 3 semanas que tá chovendo direto aqui. Então, a coitada passou 4 dias se maquiando. Quem que passa 4 dias se maquiando? Ninguém. É uma forma de falar que a pessoa ou a mulher passou tanto tempo, passou um tempo muito grande se maquiando e aí a chuva borrou tudo. Às vezes seja até na festa de Réveillon, né? Já que o ano novo afundou. É. Na outra frase, a fila do restaurante estava absurdamente grande, tanto que morri de fome. Então é Memórias Póstumas de Zé da Silva. O Zé da Silva não morreu de fome. Ele está falando que ele ficou com muita fome, com uma fome exagerada, com uma fome muito grande, e aí usa esse morrer de fome. Mas morrer ele não morreu, senão ele não estaria falando nada, né? A única pessoa que fala depois de morta é Brás Cubas. Vou te amar... Ah, essa você já ouviu. Já ouviu, não ouviu? Acredita nisso, não? Vou te amar eternamente. Não vai. Não, aí eu tô destruindo relacionamentos, né? Mas vou te amar eternamente é uma declaração de amor que as pessoas fazem e, tipo, ninguém sabe se vai realmente amar a outra pessoa eternamente. Sei lá, vai que você toma um chifre, vai que a pessoa te passa a perna aí de alguma forma, te passa pra trás, né? Te dá um golpe, sei lá. Você não vai amar a pessoa eternamente, mesmo que você um dia tenha dito isso. É uma forma de dizer que você ama o cônjuge, que ama o cônjuge muito.
Então vou te amar eternamente. Um outro exemplo, o filme era tão emocionante que chorei litros. Quem chorar litros, você me mostra uma foto, um vídeo, porque sinceramente deve ser uma cena muito engraçada. Não tem como chorar litros, é só uma forma de dizer que a pessoa chorou muito. Temos aí uma música, essa aí é um clichêzaço também. Eu gosto de trazer uns clichês de vez em quando, é legal. Clichê de professor de português para explicar a hipérbole, que é a música Por Você. Que ela é cheia de exageros, né? Olha só, por você eu dançaria tango no teto. Não vai rolar. Não tem jeito. Eu limparia os trilhos do metrô. Até dá, mas deve dar um trabalho. Eu iria a pé do Rio a Salvador. Também deve dar bastante dor de cabeça, ou dor nos pés, pelo menos. Eu aceitaria a vida como ela é, beleza? Viajaria a prazo pro inferno. Viajar pro inferno já é difícil, a prazo então nem se fala, né? Pensa, você fica pagando a Nubank, ó. Uma viagem que você fez pro inferno, né? Isso aí. É a mesma coisa de quem viaja aqui pra minha cidade e depois tem que ficar pagando prestação. Apesar que a minha cidade não tem turismo nenhum. Mas deixa eu ver o que mais. Onde que eu parei? Eu tomaria banho gelado no inverno. Até que essa segunda estrofe não tem muitos exageros, a não ser eu viajaria a prazo pro inferno. Por você eu deixaria de beber, eu ficaria rico num mês. Aí a gente tem um exagero. Para a pessoa ficar rica num mês, provavelmente entrou para política. Eu dormiria de meia para virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Exagerou, né? Eu viveria em greve de fome, ou seja, não ia viver, porque se está em greve de fome. Pintaria todo o céu de vermelho, impossível. Teria mais herdeiros que um coelho, quer dizer, ia fazer filha doidado. Também é meio difícil, não é impossível, eu nunca duvido dessas coisas, mas tá um pouco difícil. Até porque a pessoa não falou com quem que teria os herdeiros, né? Mas aí a gente tem uma letra com uma série de exageros, né? Ele dançaria tango no teto, limparia trilho do metrô, iria a pé do Rio a Salvador, viajaria a prazo pro inferno, ficaria rico num mês, mudaria até de nome, viveria em greve de fome, pintaria todo o céu de vermelho. Então são vários exageros. A pessoa não quer dizer nada disso, ela não vai fazer nada disso. Ela só está falando que faria as coisas mais loucas ou mais absurdas pela pessoa que ela ama. Oh, que bonitinho. Tinha que ter aqui um efeitozinho dos coraçãozinhos fazendo puff, puff. Pra ficar uma gracinha. A outra, não, essa aí, olha, essa aí é ótima. E o pior, gente, saudade Marília Mendonça. Marília Mendonça não podia ter abandonado a gente nesse mundo, porque era cada letra. Olha isso. Quase morri quando te vi entrando num motel. Levou minha vida e destruiu meu céu. Impossível levar a vida da pessoa, é impossível destruir o céu da pessoa. Todo mundo deve saber na cidade, só se for uma cidade bem pequena, né? Porque tem sempre pessoa que não tá ligada na fofoca. Me diz então por que você não terminou comigo? Fiquei aqui me expôs ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Como teve essa coragem? Mas aí, nessa segunda estrofe, tudo bem, não tem muito exagero, mas na primeira a gente tem um montão de exageros. Quase morri. Será o quê? Que teve que chamar o SAMU, o resgate, botou na ambulância, levou pro hospital, porque a pessoa, quando viu a outra entrando no motel, ficou desesperada. É bom que essa música é cantada pela Maiara e Maraísa com a Marília Mendonça e aí a gente tem uma foto das três entrando no motel. Sério. Sério. Levou minha vida, a gente já viu que não tem como, destruiu meu céu, mas isso é porque a ideia que a pessoa tem aí é que ela ficou muito arrasada quando presenciou a traição. Mas aí, na exposição disso, na fala, vem os exageros, né? Traduzindo, de certa forma, aquela sensação de revolta. Um outro exemplo aí de uma charge, né, muito interessante essa, sobre redução da maioridade penal, um exagero também, para você ver que os exageros não são só nas palavras, mas a gente tem uma mulher grávida e o policial já apontando a arma ali para, né, para saída do neném. O texto é saia com as mãos na cabeça. Como se a redução da maioridade penal fosse caminhar de certa forma até que fosse possível a prisão de bebês.
É um certo exagero para reforçar a ideia de que não é assim, reduzindo a maioridade penal que vai resolver problemas. Senão, reduz para 16, aí vai ter criminalidade de pessoas com 14 e 15, reduz para 14, vai ter criminalidade de pessoas com 12 e 13, reduz para 12, vai reduzir até quando? A ideia é essa que está sendo passada aí, mas aí foi colocado esse exagero da arma apontada para digamos, para o caminho que o neném passa na hora de sair. Um outro exemplo que é muito legal, que é esse não deixa a dengue crescer, também com uma ideia de um exagero aí, em que o mosquito da dengue ficou maior do que os pneus, maior do que os lugares que acumulam água, né? E a frase é para você não deixar a dengue crescer. É claro que a ideia é para você não deixar proliferar o mosquito, não deixar o mosquito se proliferar para que a doença não, né, chegue até as pessoas. Mas aí foi feito um trocadilho, aí um trocadilho falando não deixa a dengue crescer e um mosquitão bem grande. Se eu for atacado por um mosquitão desse aí, sinceramente, aí eu corro lá do Rio a Salvador, a pé. Tranquilo. Porque os pequenininhos já me deixam todo empolado, pensa um desse tamanho. Vai ficar da cor de um extintor de incêndio. Outro exemplo, é muito utilizado em anúncio a hipérbole, né? Aliás, várias figuras de linguagem, mas a gente viu esse da dengue e agora tem esse outro exemplo da faca, né? Uma propaganda de faca em que a pessoa vai fatiar uma cenoura, mas fatia a tábua junto. Por quê? Que a ideia é que a faca é muito afiada e aí pela imagem a gente pensa que ela é tão afiada que fatiou a tábua. É claro que isso não acontece na prática, mas é para dar a ideia de que a faca é muito poderosa, muito afiada. Outro exemplo, e agora a gente vem com uma série de exemplos dessa mesma marca, que é esse molho de pimenta tabasco, que eu acho muito legal, e aí eu trouxe vários para você ver a ideia do exagero, mas para reforçar que esse molho é muito picante, que ele arde muito, que ele é muito quente, né? Então aí a pessoa despejou molho no milho e virou pipoca. Exagero, óbvio. Um outro exemplo, a pessoa chega a um termômetro perto do vidrinho de molho e o termômetro tá lá com uma temperatura muito alta. É claro que o vidro de molho de pimenta não vai estar com a temperatura alta, quer dizer que o molho é muito picante. Um outro exemplo, a pessoa segurando, né, como se fosse um ferro derretido, um ferro pronto ali para ser trabalhado, segurando um vidro de molho de pimenta, escrito Don't touch, não toque. Little bottle, big flame. Garrafa pequena, chama grande. Exagerou também. Um outro exemplo aí é a pessoa que colocou o vidro de molho de pimenta em cima da mesa e queimou em volta o forro, alguma coisa assim. Colocou em cima do fundo, né, para tirar a foto, esse fundo branco, e queimou o fundo. A fumacinha saindo aí. Little bottle, big flavor. Grande sabor. Também exagerou, porque não tem como queimar aí nada. Óbvio. Um outro muito legal que é na revista, né? Quando a pessoa passa a revista, tem um bife e aí o lugar do bife que teve contato com a foto do molho tá tostado, tá bem passado. Também exagerou, porque é impossível uma foto fazer isso e é impossível o vidro de molho de pimenta, se fosse real, fazer isso também. Um outro aí é o vidro derretido, e aí uma imagem demoníaca atrás, mas um vidro de molho derretido escrito Is it hot in here? Or is it... O inglês travou, hein? Is it hot in here? Or is it just me? Tá quente aqui ou sou só eu? Então o vidro derretendo por causa do calor do molho, né? Da picância do molho. Tudo isso exagerando. A ideia sempre é de que o molho é muito picante, mas são formas com exagero de retratar isso. Eu acho que esse é o último, não tenho certeza não, mas acho que é. Um coquetel molotov de molho de pimenta tabasco, né? Coquetel molotov, você sabe que é aquele que as pessoas enchem uma garrafa com um líquido inflamável e aí coloca um pano, risca, acende fogo no pano e joga em algum lugar. E aí a ideia também que o molho é bem picante, que é bem quente, é como se fosse um líquido inflamável ali. Tem mais, uma bomba. Uma bomba, muito bom. Foi feita aí uma bomba com vários vidrinhos de molho tabasco escrito no timer da bomba Hot, quente.
A ideia também de que é tão quente, né, que é explosivo. E por fim, a nossa definição. Hipérbole, então, é o uso de uma expressão exagerada com o quê? Com a finalidade de intensificar uma ideia, de deixar uma ideia mais intensa. Por isso, figura de pensamento, porque você escreve ou diz uma coisa, mas está pensando em outra. A ideia por trás é outra. Bora fechar. Olha só, lembrando para você que nós temos 1 milhão de aulas de figuras de linguagem aqui no canal. É só você clicar no card que vai aparecer aí para você. Maravilhoso, é claro que não é 1 milhão, são algumas, mas para fazer aí uso da nossa hipérbole, clique lá e assista todas as aulas que a gente está trabalhando as figuras de linguagem uma por uma, todas para você aprender direitinho, com exemplo divertido, bem legal para você, ok? Se é a sua primeira vez aqui, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, você não deixa de se inscrever, olha aí. Você se inscreve, clica aí no sininho, atenção, clicou no sininho, ativou as notificações, vai receber aula toda hora que tiver coisa nova. Que maravilha, né? Isso aí não tem nem como a gente não dizer que é exageradamente bom. Isso é infinitamente maravilhoso. Você clica lá, ativa o sininho e recebe tudo. Ah, beleza. Agora eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou indo embora, que eu tenho 3 trilhões de coisas pra fazer ainda e tchau pra você, até a próxima. Fui.